Há muito tempo, na terra do Egito, vivia um povo chamado Hebreus. Eles eram fortes e numerosos, mas não eram livres. O poderoso Faraó, rei do Egito, os temia. Para impedir isso, ele os fez seus escravos. Os hebreus trabalhavam duro sob o sol escaldante. Construíram grandes cidades e monumentos para o Faraó. O Faraó decretou algo terrível. Ordenou que todo menino hebreu recém-nascido fosse lançado no Nilo. Joquebede teve um lindo bebê. Ela não suportava perder seu filho. Por 3 meses, ela o escondeu dos soldados. Seu coração estava cheio de medo, mas seu amor era mais forte. Ela orou por uma saída. Quando não pôde mais escondê-lo, ela elaborou um plano. Teve uma pequena cesta de juncos, cobriu com piche, cobriu com betume, colocou o bebê dentro com cuidado, levou a cesta até o rio Nilo, em lágrimas, colocou-a para flutuar entre os juncos, orando. A filha do faraó veio ao rio para se banhar, viu a cesta flutuando, mandou um servo trazê-la, abriu a cesta e viu o menino chorando. Seu coração se encheu de pena, percebeu que era um bebê hebreu. Miriam se aproximou corajosamente. Ofereceu-se para achar uma mulher hebraica que amamentasse o bebê. A princesa concordou. Miriam correu buscar sua mãe. Assim Moisés foi salvo, criado no palácio, amado pela princesa, mas amamentado por sua própria mãe. Moisés cresceu no esplendor do palácio do faraó. Ele vestia roupas finas e comia a melhor comida. Ele aprendeu a ler e escrever. Mas mesmo com toda essa riqueza, Moisés sentia uma conexão com os escravos hebreus. Ele via o sofrimento deles todos os dias. Um dia, ele viu um guarda egípcio espancando um escravo hebreu sem piedade. Cheio de raiva, Moisés golpeou o egípcio, matando-o. Ele enterrou o homem na areia, esperando que ninguém tivesse visto. Temendo por sua vida, Moisés fugiu do Egito. Ele viajou para longe no deserto, para uma terra chamada Midian. Lá, ele se tornou um pastor, um homem simples vivendo uma vida tranquila. Ele se casou com uma mulher chamada Zípora e teve um filho. Por muitos anos, ele cuidou dos rebanhos de seu sogro. Um dia, enquanto conduzia suas ovelhas perto do Monte Horebe, Moisés viu algo extraordinário. Ele viu uma sarça que estava em chamas, mas não estava se consumindo. As chamas dançavam e tremeluziam, mas as folhas e galhos permaneciam verdes e intactos. Ele se aproximou cautelosamente. Quando Moisés se aproximou, uma voz poderosa o chamou de dentro da sarça ardente. Moisés, Moisés! A voz trovejou. Moisés ficou com medo, mas respondeu: Eis-me aqui. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus disse a Moisés que ele havia visto o terrível sofrimento dos hebreus no Egito. Ele havia ouvido seus clamores por ajuda. E agora, Deus estava escolhendo Moisés para ser o salvador deles. Ele ordenou a Moisés que retornasse ao Egito e tirasse seu povo da escravidão. Narrator, V.O. Moisés estava com medo. Ele não se sentia um herói. Ele era apenas um pastor que havia fugido de seu passado. Narrator, V.O. Mas Deus prometeu estar com ele e ajudá-lo. Deus deu ao irmão de Moisés, Arão, a tarefa de falar por ele. Narrator, V.O. Então, cheio de um novo senso de propósito e um coração pesado, Moisés retornou à terra do Egito. Ele e Arão foram diante do poderoso faraó. Narrator, V.O. Eles entregaram a mensagem de Deus: Deixa o meu povo ir, para que me adorem. Mas o coração do faraó era duro. Ele riu deles e recusou o pedido. Narrator, V.O. O faraó era um governante orgulhoso e teimoso. Para mostrar seu poder, ele fez os escravos trabalharem ainda mais duro do que antes. Narrator, V.O. Ele lhes disse que tinham que fazer o mesmo número de tijolos, mas agora tinham que encontrar sua própria palha. O sofrimento dos hebreus piorou. Narrator, V.O. Como o faraó não ouvia,
Deus enviou uma série de terríveis pragas sobre o Egito. A primeira praga transformou a água do grande rio Nilo em sangue. Narrator, VO. Os peixes morreram e a água ficou imprópria para beber. Ainda assim, o faraó se recusou a ceder. Então, Deus enviou mais pragas. Narrator, VO. Rãs saíram do rio e cobriram toda a terra. Então vieram enxames de mosquitos e moscas, seguidos por uma doença que matou o gado dos egípcios. Narrator, VO. Feridas apareceram na pele das pessoas, e uma tempestade de granizo de fogo e gelo caiu do céu destruindo plantações e edifícios. Narrator, VO. Mesmo depois de tudo isso, o coração do faraó permaneceu como pedra. Um enxame maciço de gafanhotos desceu sobre o Egito. Narrator, VO. Então, uma escuridão espessa e pesada cobriu a terra por 3 dias. Os egípcios não conseguiam ver nada, mas os hebreus tinham luz em suas casas. A praga final foi a mais dolorosa de todas. Deus disse a Moisés que o filho primogênito de cada família egípcia morreria. Mas Deus providenciou uma maneira de proteger os hebreus. Ele instruiu cada família hebraica a sacrificar um cordeiro e pintar seu sangue nos umbrais de suas portas. Quando o anjo da morte passasse pelo Egito naquela noite, veria o sangue e passaria pelas casas dos hebreus, poupando seus filhos. Naquela mesma noite, o próprio filho do faraó morreu. Sua dor era imensa e seu orgulho finalmente foi quebrado. Ele convocou Moisés e Arão no meio da noite e implorou para que partissem. Vão, levem seu povo, seus rebanhos, suas manadas e saiam do meu país agora. Os egípcios, desesperados para que os hebreus fossem embora, deram-lhes ouro, prata, roupas. Após 430 anos de escravidão, os hebreus estavam finalmente livres. Eles partiram com grande pressa, levando sua massa sem fermento. Sua liberdade durou pouco. Os hebreus, enquanto isso, haviam chegado à beira do Mar Vermelho. Assim que os hebreus partiram, o faraó mudou de ideia. Ele reuniu seu exército, incluindo seus carros mais rápidos e poderosos, e partiu em perseguição. Quando olharam para trás, viram a nuvem de poeira do exército egípcio se aproximando. Eles estavam presos. Diante deles estava o vasto mar, e atrás deles estava o faraó furioso. O povo estava aterrorizado e clamou a Moisés. Moisés disse ao povo para não ter medo. Ele levantou seu cajado sobre a água como Deus havia ordenado. Um forte vento leste começou a soprar, e durante toda a noite, ele separou as águas do Mar Vermelho. Um milagre aconteceu. Um amplo caminho de terra seca apareceu bem no meio do mar, com uma parede de água à direita e à esquerda. Os hebreus atravessaram em terra seca para o outro lado. Quando o exército egípcio tentou segui-los, Moisés novamente levantou seu cajado. As paredes de água desabaram, engolindo os carros e os soldados. Todo o exército se afogou, e os hebreus estavam verdadeiramente livres. Esta história nos lembra que mesmo em nossos momentos mais sombrios, há esperança. Ela nos ensina que a coragem pode vencer o medo, e a fé pode abrir os mares de nossos maiores desafios, nos levando à nossa própria terra prometida de liberdade.